E a felicidade ainda maior, eu agradeço aos organizadores do evento, por atribuir a mim esse tema que é dedicado à homenagem ao saudoso professor Ricardo Lobo Torres. Quero saudar a dona Sônia, quero saudar a Silvia, dizer a vocês e a todos os que aqui estão presentes que a importância do professor Ricardo Lobo Torres para o direito tributário brasileiro e mais, para o direito público brasileiro, hoje é algo inquestionável em todos os cantos desse país. Para a minha universidade em especial, a UERJ, o professor Ricardo Lobo Torres é, sem sombra de dúvida, a principal referência. É bem verdade que eu sou suspeito, porque, na minha opinião, o professor Ricardo Lobo Torres foi, e pela sua obra imorredora continuará sendo, o maior jurista do nosso país. E eu acho que a minha trajetória não seria a mesma se eu não tivesse sido aluno do professor Ricardo Lobo Torres. E não digo isso só em meu nome, acho que toda uma geração de tributaristas e de publicistas no Brasil, em especial na UERJ, são devedores da obra do professor Ricardo Lobo Torres, da presença do professor Ricardo Lobo Torres, que, como destacou o professor Humberto Ávila, nunca exerceu essa liderança a partir de uma postura de autoridade, senão pela influência que as suas obras, e que as suas aulas, e que a sua figura provocavam em seus alunos. Hoje, a Escola de Direito Financeiro da UERJ, uma escola bastante plural, os pensamentos não são como se estivéssemos numa igreja, muito em função da liderança que o professor Ricardo Lobo Torres impôs suavemente, serenamente, carinhosamente, mas cuja força desse pensamento provoca, mesmo diante da sua ausência, uma unidade que é baseada não simplesmente em relações pessoais entre os professores que lá estão, mas uma unidade que tem um alicerce, a obra desse grande jurista. Então, eu queria, antes de tudo, dizer ao professor Ricardo Lobo Torres, na presença da sua família, meu muito obrigado. E o tema que nós vamos tratar aqui hoje, sem sombra de dúvida, se adequa perfeitamente a essa homenagem, porque tudo que eu vou dizer agora, não necessariamente coincidir exatamente com o pensamento do professor Ricardo Lobo Torres, mas, sem sombra de dúvida, baseado nos seus ensinamentos. O professor resolvia essa tensão entre legalidade e capacidade contributiva a partir de uma perspectiva histórica que tanta influência teve no pensamento jurídico da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, que era dividir essas tensões a partir da influência de dois valores supremos, tão caros ao pensamento jurídico dos dois séculos: a justiça e a segurança jurídica. Dizia ele, justiça que teve, na época da jurisprudência dos conceitos, cara ao Estado liberal, uma influência bastante expressiva, dentro de uma perspectiva em que o Estado, guarda noturno, como ele dizia, se preocupava exclusivamente com o indivíduo e a sua propriedade. Nesse contexto, o princípio da legalidade tributária pontificou, a partir de uma visão marcada por um positivismo normativista que desagou em nosso país em teses como a da tipicidade fechada, por exemplo, da qual ele foi grande crítico,
e que a professora Isabel Derzi pioneiramente mostrou que era algo que não fazia sentido. No segundo momento, tivemos, na visão do professor Ricardo Lobo Torres, já no Estado social, o auge da jurisprudência dos interesses, marcadas pela ideia de justiça social, mas alertava ele, não uma justiça sob uma perspectiva axiológica, que só vamos verificar depois, mas uma justiça do ponto de vista da necessidade do Estado de estabelecer a justiça social. Portanto, esse Estado social do século XX, especialmente entre os anos de 45 a 75, é marcado por uma visão em que a justiça se traduz, se confunde com o interesse arrecadatório do Estado. Nesse particular, a capacidade contributiva ganha cores que se opõem à ideia de legalidade e de segurança jurídica. Tivemos como exemplo dessa tendência a teoria da interpretação econômica do fato gerador, que também na UERJ teve defensores da altura de Amílcar de Araújo Falcão. É bem verdade que nem Falcão, na sua perspectiva tedesca, e até Balieiro, na sua perspectiva italiana, embora abrindo seu pensamento para a capacidade contributiva, nunca flexibilizaram a ideia de legalidade. Portanto, eu costumo dizer que Balieiro e Falcão estavam muito mais próximos, com o estado da arte que se impunha, ao pensamento do professor Ricardo Lobo Torres, do que o positivismo normativista que se seguiu a esses autores fundadores da cadeira de Direito Financeiro da UERJ. E o professor Ricardo Lobo Torres apontava a terceira fase, e ele colocava como marco a queda do Muro de Berlim em 1989, como o início do que ele chamava de Estado Democrático de Direito, ou de Estado Social e Democrático de Direito, que procurava ponderar a ideia de segurança com a ideia de justiça, a partir de uma ponderação que se dava não apenas na aplicação do direito, mas na fase de legitimação do ordenamento jurídico. Ou seja, o ordenamento jurídico tributário já seria fruto dessa ponderação entre legalidade, entre segurança jurídica e justiça, e, consequentemente, entre legalidade e capacidade contributiva. Então, no pensamento de Ricardo Lobo Torres, nunca houve oposição entre legalidade e capacidade contributiva. E a função dos princípios não era, e é importante dizer isso no Brasil de hoje, como já foi dito pelo professor Heleno Torres, pelo professor Humberto Ávila aqui hoje, não no sentido de utilizar os princípios para viabilizar um verdadeiro oba-oba jurídico, um verdadeiro consequenciachismo que nós estamos verificando no momento atual em nosso país, que se traduz em verdadeira ditadura do único poder que não recebe o beneplácito popular, que é o poder judiciário. A partir da extrapolação dos limites oferecidos pela literalidade do texto, a utilização dos princípios parece servir como passaporte, como salvo-conduto para a negação das próprias regras, mesmo quando são inequívocas. Por isso, é tão importante voltar ao pensamento de Ricardo Lobo Torres dos dias atuais. O professor Ricardo conseguiu encontrar esse caminho que harmonizava a legalidade e capacidade contributiva, de buscar a capacidade contributiva dentro dos limites da norma, de abandonar aquele positivismo normativista que levava
a um fechamento do tipo absolutamente incompatível com a dogmática atual, mas ao mesmo tempo também superar aquele positivismo economicista que ia buscar a capacidade contributiva no meio da rua. Dessa sorte, o exame da ideia de praticabilidade, a qual a professora Isabel foi uma das pioneiras do nosso Brasil, também estudo importante da ministra Regina Helena Costa, me parece objeto de um exame onde essas tensões entre legalidade e capacidade contributiva se apresentam num viés de bastante utilidade para os operadores do direito. Hoje, temos a impressão, quando examinamos os discursos das nossas autoridades fazendárias, de que o único objeto do direito é simplificar a arrecadação de tributos. Aliás, sempre quando se fala em reforma tributária, praticamente só se fala em simplificação desse ordenamento tributário. É claro que a simplificação é um objetivo altamente desejado, mas essa simplificação, e mais do que isso, a praticabilidade que daí decorre, não pode abrir mão desses dois objetivos fundamentais do nosso sistema jurídico tributário, que é o atendimento à justiça e à segurança. Nessa perspectiva, é evidente que as regras de praticabilidade devem ser estabelecidas expressamente pelo legislador, pela lei em sentido formal. Evidentemente, como o professor Humberto Ávila observou, respeitando as regras de competência estabelecidas constitucionalmente. Por outro lado, é claro que a utilização do princípio da capacidade contributiva não se dá mais como nos anos 60 se acreditava como valor absoluto, desconsiderando toda a complexidade do seu atingimento. Um exemplo muito claro disso é a apuração do lucro real. Todos sabem como é cada vez mais difícil para a maioria das empresas brasileiras poderem apurar o imposto de renda com base no lucro real. Se assim fosse feito, poderíamos até almejar o atingimento da capacidade contributiva na sua feição ótima. Ótima na abstração da norma. Norma esta que não seria observada pela maioria dos contribuintes e não atingiríamos a igualdade pela generalidade. Então, é admissível, à luz da praticabilidade, que aquele retrato ideal de capacidade contributiva seja, de certa forma, flexibilizado para que o valor que está por trás, que está alicerçando a capacidade contributiva, seja atingido via generalidade. Portanto, é admissível que alguém apure o lucro, por exemplo, com base na sua receita bruta, como ocorre no simples, como ocorre no lucro presumido. Mas é preciso que esta regra de praticabilidade atenda a dois cuidados, como observa o professor Pedro Herrera Molina. Em primeiro lugar, a regra de praticabilidade deve adotar um critério que é extraído da realidade da maioria dos contribuintes. Não poderá adotar um critério completamente estranho à vida dessas pessoas e dessas empresas. Em segundo lugar, é preciso que o critério adotado não aniquile a capacidade contributiva de nenhum contribuinte. Afinal de contas, volto a lembrar, estamos numa aplicação de uma solução ponderada e não no afastamento de um princípio em benefício dos demais. E aí eu lembro uma decisão que foi trazida aqui hoje pelo professor Roque Antônio Carrasa, da restituição do ICMS da submissão tributária para frente, quando o fato gerador ocorre sob uma base de cálculo menor da que foi presumida.
Supremo Tribunal Federal, em boa hora, reviu sua posição anterior, admitindo a restituição sob o argumento de que a praticabilidade não pode aniquilar a capacidade contributiva, ainda que na maior parte dos casos aquela regra fosse razoável. E aí, além desses dois cuidados na composição da regra de praticabilidade, é preciso um terceiro elemento, muito bem destacado pelo professor Humberto Ávila, que é a cláusula de retorno à igualdade, que qualquer regra de praticabilidade deve assegurar. Vejam, por exemplo, o que ocorre na retenção na fonte do imposto de renda da pessoa física. Em nome da praticabilidade, se admite que o contribuinte sofra retenção mensal na fonte. Mas, em nome do retorno à igualdade, em nome do retorno à capacidade contributiva, se garante ao contribuinte uma declaração anual de ajuste, onde aquela realidade mensal vai se transformar na realidade anual que é exigida pelo fato gerador do imposto. Nesse sentido, é preciso questionar ideias que fazem com que os sistemas simplificados sejam obrigatórios para os contribuintes, afastando-se da cláusula de retorno à igualdade. Por exemplo, se eu acho que, em virtude da composição das minhas rendas, eu não devo apurar pelo lucro presumido, porque em determinados exercícios não estou tendo aquela margem de lucro presumida pelo legislador, eu tenho o direito de optar pelo lucro real. À medida que o legislador me fecha essa possibilidade, a cláusula de retorno à igualdade fica afastada. Também ficaria afastada se o legislador impusesse um sistema simples para todos os contribuintes que não pudessem optar pela apuração efetiva dos seus tributos, conforme as bases de cálculo e as regras de competência estabelecidas constitucionalmente. E nesse cenário, eu gostaria de lançar uma luz sobre o problema do deslocamento da sujeição passiva em nome da praticabilidade. Nós vivenciamos a discussão da substituição tributária para frente, que teve, depois de muito problema, uma solução favorável do Supremo Tribunal Federal, que reconheceu o direito à restituição caso o tributo ocorra sobre uma base de cálculo menor do que a presumida. Mas existem outros problemas ainda. Existem especialmente dificuldades quando há intervenção judicial naquela equação legislativa de praticabilidade. Quando o Poder Judiciário, ao conceder decisões provisórias, quebra aquela regra, geralmente a pedido do contribuinte de fato, a pedido do substituído, a pedido daquele que está numa cadeia monofásica, que sofre os efeitos econômicos da tributação monofásica, e com a concessão da liminar depois cassada, aquele que foi escolhido pelo legislador para ser substituto, para ser contribuinte monofásico, para ser fonte, acaba não tendo os mecanismos que o mercado lhe oferecia na equação legislativa original para recompor a sua capacidade contributiva. No caso da substituição tributária, temos precedentes do STJ que tutela o direito do substituto que não recolhe em função de decisão judicial pleiteada por terceiro. No caso da retenção na fonte do imposto de renda, temos alguns posicionamentos da Receita Federal nesse sentido. Mas ainda há uma lacuna enorme no caso da tributação monofásica. No caso da tributação monofásica, quando aqueles agentes econômicos que não foram escolhidos pelo legislador como contribuintes, intentam ações judiciais, obtêm decisões judiciais e depois são cassadas, o ordenamento jurídico até o momento não tem oferecido mecanismos de retorno para o contribuinte monofásico.
Por isso, eu gostaria de lembrar que todas as técnicas de praticabilidade tributária não podem simplesmente adotar uma solução que simplifique a arrecadação de tributos para a fazenda pública em detrimento da capacidade contributiva individual, pois nesse caso não teríamos uma solução de ponderação, mas de aniquilamento da capacidade contributiva do que é um direito fundamental do contribuinte. E para encerrar, para não extrapolar o tempo que já me foi informado, eu queria fazer coro aqui com o que foi dito pelos meus antecessores, no sentido de que nós possamos, nesse momento no Brasil, quando a teoria dos princípios chegou tarde, quando o certo positivismo normativista demorou a ser superado, que nós não utilizemos a teoria dos princípios para destruir, como o professor Humberto Ávila colocou, o edifício jurídico nacional. É preciso fazer um pacto pela Constituição Federal de 1988, que essas violações que foram aqui trazidas pelos meus antecessores já começam na interpretação e na aplicação da própria Constituição Federal. Vamos lembrar no exame das competências tributárias. Portanto, a teoria dos princípios, ela não é inadequada para um ambiente constitucional como o nosso, muito pelo contrário, é uma Constituição principiológica. O que é preciso fazer é que o Poder Judiciário volte a ser aquilo que sempre foi, um aplicador do direito. Quando Dworkin dizia que os princípios se abriam às soluções dos casos difíceis, os juízes brasileiros, em primeiro lugar, consideram que tudo é difícil como autorização para que eles decidam do jeito que bem entendem, com a vênia do desembargador Edgar aqui presente, que certamente não comunga desse consequencialismo tão presente hoje. Você só lembra no final, né? Que o presidente da Câmara mas ele certamente comunga dessas preocupações de restauração com a segurança jurídica. E nessa dicotomia entre segurança e justiça, entre legalidade e capacidade contributiva, o professor Ricardo Lobo Torres não era neutro. Eu lembro que, quando eu fui conversar com ele sobre o tema, eu era orientando dele do doutorado, fui conversar com ele sobre o meu tema da tese. E a minha ideia era fazer alguma coisa sobre capacidade contributiva, sobre os conflitos da capacidade contributiva com extrafiscalidade, com praticabilidade. E depois dessa sessão de orientação de arrumação, a minha tese acabou saindo da segurança jurídica do contribuinte, pela mão do orientador, pela orientação do orientador, e foi uma decisão altamente sábia, porque realmente naquele momento era o tema a ser tratado, e nesse momento também é um tema que nós precisamos resgatar como um pacto de toda a comunidade jurídica de resgate da Constituição de 1988. E para coroar essa homenagem ao nosso querido professor Ricardo Lobo Torres, eu gostaria de convidar a professora Isabel Dersi para que entregue a placa em homenagem ao professor Ricardo Lobo Torres à sua família. Convido também a dona Sônia, a doutora Silvia, para receberem da professora Isabel Dersi essa singela homenagem em nome da ABT, de toda a comunidade jurídica nacional. Nossas homenagens eternas ao professor Ricardo Lobo Torres, pelas profundas reflexões lançadas no direito tributário, no direito financeiro, que jamais se perderão e que compõem obra fundamental ao nosso país. Que os seus familiares recebam, em seu nome, o nosso profundo agradecimento pelo carinho, gentileza e simplicidade com que sempre tratou a todos. Belo Horizonte, 19 de setembro de 2018.